Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 877 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, já compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou ainda na sua rede social preferida, naquele grupo de WhatsApp, porque tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande incentivo à sua continuidade. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, iniciando com os julgados da primeira sessão. O primeiro deles foi inserido na Lei de Execução Fiscal, é o tema 1285 do STJ, e a tese ficou da seguinte forma: na execução fiscal, a fiança bancária ou o seguro-garantia oferecido em garantia de execução de crédito tributário não é recusável por inobservância da ordem legal da penhora. Então vamos lá, gente. Estamos falando aqui de garantia da execução fiscal. Então, foi proposta a execução fiscal. Para que o executado apresente embargos, ele tem que primeiro garantir essa execução. Aí vem a pergunta: como é que ele vai garantir a execução? O artigo 9º da Lei de Execução Fiscal traz uma ordem. Ele diz: olha, é possível efetuar depósito em dinheiro, a ordem do juiz em estabelecimento oficial de crédito. 2. Oferecer fiança bancária ou seguro-garantia. 3. Nomear bens à penhora. Ou 4. Indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Aí imagina que no caso concreto, o executado apresenta uma fiança bancária ou um seguro-garantia. Beleza, então está lá no inciso 2. Aí vem o fisco e diz: não, eu não aceito, porque eu quero que seja a penhora de valores. Isso é possível, gente? Não, isso não é possível. Até porque a gente tem que diferenciar o que é garantia da execução do que é penhora, tá? Então, lá no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, nós temos uma ordem de preferência da penhora. Então, lá tem, em primeiro lugar, dinheiro, depois título da dívida pública, depois pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes e, por último, direitos e ações. Então está lá a ordem de penhora, não é? Aqui existe uma prioridade. Mas perceba, gente, que nesse momento em que se está tão somente garantindo a execução, não se trata aqui de uma penhora ainda. Na verdade, você até pode nomear bens à penhora, mas olha só o que diz o artigo 9º. Você, em garantia da execução, pode efetuar o depósito em dinheiro, ou, em segundo lugar, você pode oferecer uma fiança bancária ou seguro-garantia, e aí só se não for nenhum desses dois casos, aí é que vem a questão de nomeação de bens à penhora, ou ainda bens de terceiros, né, à penhora, que tem que ser aceitos pela Fazenda Pública, nesse caso de ser bem de terceiro. Beleza? Então, você só vai olhar a ordem do artigo 11 se você chegar no inciso 3. Se você está oferecendo uma fiança bancária ou um seguro-garantia, não tem nenhum problema, e o fisco não pode recusar, desde que seja uma garantia idônea, tá? Então, uma garantia que vai compreender, não é, o valor inteiro da dívida, inclusive juros, multa de mora e demais encargos, beleza? Então, como é que ficou a tese repetitiva de tema 385? Na execução fiscal, a fiança bancária ou o seguro-garantia oferecido em garantia de execução de crédito tributário não é recusável por inobservância à ordem legal da penhora. Seguindo em frente, próximo julgado diz respeito ao Decreto-Lei 2318 de 86 e é uma tese repetitiva, o tema 1390 do STJ, e eu vou só fazer a leitura, tá? Eu não vou aprofundar porque não é um julgado assim tão importante, pelo menos para a maioria das pessoas. Quem quiser aprofundar pode ir até o material escrito. Então, como é que ficou o destaque? A base de cálculo das contribuições ao INCRA, Salário Educação, DPC, FAER, Senar, SEST, Senat, SESCOP, SEBRAE, Apex Brasil e ABDI não é limitada
a 20 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Beleza? Então, seguindo em frente, próximo julgado, agora iniciando o julgado da segunda sessão do STJ. Primeiro foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: na execução individual de sentença coletiva contra pessoa jurídica, para fins de definição da competência territorial, considera-se domicílio do executado quando a obrigação for contraída por agência ou sucursal, o local da unidade em que foi celebrado o negócio jurídico. Então, imagine um caso concreto didático assim, ó. A Carolina, ela reside em Rondônia e ela pretende fazer uma liquidação individual de uma sentença coletiva. Essa sentença coletiva foi em face do Banco do Brasil. O negócio jurídico que originou a situação dela específica aconteceu onde? Aconteceu em uma agência bancária, lá na cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, beleza? Aí a Carolina dá início ao procedimento de execução individual da sentença coletiva e propõe essa execução individual onde? Lá no Distrito Federal, porque diz que esse é o foro do domicílio do réu, que no caso é o Banco do Brasil. De fato, a sede, né, do Banco do Brasil vai estar lá em Brasília. Agora, qual é o argumento do Banco do Brasil? É o de que essa ação deveria ter sido proposta lá na cidade de Vilhena, em Rondônia. Por quê? Porque era lá a agência do Banco do Brasil em que a Carolina tinha um relacionamento, né? E que aquela situação específica que foi objeto da ação, pelo menos em relação a ela, tinha acontecido ali, na cidade de Vilhena, no interior de Rondônia. E aí vem a pergunta: onde é que deve ser executada essa execução individual da sentença coletiva? Gente, em Vilhena, lá no estado de Rondônia. Qual o objetivo disso? O objetivo é evitar um foro aleatório. Porque você imagina, se toda ação coletiva contra o Banco do Brasil, que vai ter execução individual dessa sentença coletiva, a ação for proposta sempre em Brasília, sempre no mesmo foro. Gente, isso acaba tirando a lógica do sistema coletivo, né? Porque a lógica é exatamente que seja possível a execução individual da sentença coletiva de forma a estar perto do autor da ação, estar perto daquela situação prática. E aí, quando você escolhe aleatoriamente um foro que não tem nada a ver com a relação jurídica especificamente, isso acaba sendo, né, um foro aleatório. Então, aqui nesse caso, o foro vai ser o da agência ou da sucursal, não vai ser o foro da sede principal lá do Banco do Brasil, que no caso é em Brasília, beleza? Então, como é que ficou o destaque? Na execução individual de sentença coletiva contra pessoa jurídica, para fins de delimitação da competência territorial, considera-se domicílio do executado quando a obrigação for contraída por agência ou sucursal, o local da unidade em que foi celebrado o negócio jurídico. Próximo julgado foi inserido na Lei de Falências, destaque da seguinte forma: o crédito de natureza concursal não habilitado na recuperação judicial do devedor sujeita-se aos efeitos do plano de soerguimento, inclusive no que concerne à data limite de atualização monetária, data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, inciso 2, da Lei 11.101, de 2005. Beleza, gente? Então, imagina que a empresa X está em recuperação judicial. E aí a empresa X tem vários credores concursais, beleza? O que ela vai fazer? Ela vai trazer uma lista, que é o chamado quadro geral de credores, com todos os créditos, e ela também vai apresentar um plano de recuperação judicial, que aí nesse plano vai dizer como é que vai pagar esses créditos. E aí pode prever parcelamento, pode prever um deságio, enfim, não é? Isso daí vai ter que ser aprovado posteriormente pela Assembleia Geral de Credores para que a empresa comece esse pagamento. Beleza. Agora imagina que a Marina tem um crédito
e esse crédito não constou no quadro geral de credores. O que a Marina pode fazer? Ela pode se habilitar. Então, tanto se o crédito lá estiver errado, ela pode impugnar, quanto se não tiver o crédito, ela se habilita. E aí, a partir do momento em que ela se habilita, o recuperador judicial, ele vai fazer a atualização desse quadro geral de credores. Beleza. Agora imagina que a Marina opta por não se habilitar. Ela opta mesmo, ela pensa assim, eu não quero me habilitar. Quando acabar essa recuperação judicial, aí eu vou lá e proponho uma ação judicial para cobrar o meu crédito. Aí vem a pergunta. A Marina, ela vai mesmo assim ter o crédito dela impactado pela recuperação judicial? Então, tudo aquilo que for decidido pela Assembleia Geral de Credores em relação ao plano de recuperação judicial, seja em relação ao termo final da correção monetária, né, que é a data do pedido da recuperação judicial, seja em relação a eventual deságio, seja em relação a eventual parcelamento, enfim, tudo isso vai impactar o crédito dela, mesmo que ela tenha optado por não se habilitar? Gente, tudo isso vai impactar. Tudo isso vai impactar. Antigamente, a posição do STJ era em sentido contrário. Era mais ou menos assim, olha, habilitar ou não o crédito é uma opção. A pessoa, ela opta por não habilitar, então ela sabe que ela não vai receber esse valor a princípio, vai passar todo esse tempo, né, assim que acabar a recuperação judicial, aí ela vai lá e propõe a ação sem que tenha ocorrido a novação do crédito. Então vai propor a ação conforme o crédito original. Antes essa era a posição, hoje não é mais, tá? Então o STJ, ele já superou esse entendimento, existe já uma jurisprudência bem consolidada em sentido contrário, tá? E aqui, nesse julgado específico, a única questão que tem assim a mais é dizer que a data limite da atualização monetária também é a data do pedido da recuperação judicial, mesmo em relação a esse crédito que não foi habilitado. Beleza? Então, muito cuidado, porque optando ou não por se habilitar, a pessoa vai ter seu crédito da mesma forma alcançado pela recuperação judicial em todos os termos que forem ali decididos pela Assembleia Geral de Credores, não é conforme o plano de recuperação judicial. Então, como é que ficou o destaque? O crédito de natureza concursal não habilitado na recuperação judicial do devedor sujeita-se aos efeitos do plano de soerguimento, inclusive no que concerne à data limite de atualização monetária, data do pedido de recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, inciso 2 da Lei 11.101, de 2005. Seguindo em frente, agora julgados da terceira sessão da STJ, o primeiro julgado foi inserido na Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo Federal, destaque da seguinte forma: é inadmissível a condenação em processo administrativo disciplinar amparada em prova penal emprestada considerada ilícita, ainda que essa ilicitude tenha sido declarada posteriormente à conclusão do PAD. Então, vamos lá. Temos um processo administrativo disciplinar. Beleza. Primeira pergunta. É possível utilizar uma prova emprestada que foi produzida em um processo criminal aqui nesse PAD? É possível sim, tá? Tem nenhum problema. É possível sim. Agora vem a segunda pergunta. E se, no âmbito desse processo criminal, essa prova emprestada foi julgada ilícita, por qualquer motivo que seja? É uma prova ilícita. Isso vai impactar também no processo administrativo disciplinar? Também vai impactar, tá? Então, gente, olha só. É possível a prova emprestada. Mas se a prova emprestada tem um vício, esse vício ele vai impactar também no PAD, beleza? Professor, mas não são instâncias independentes? São, gente. São instâncias independentes, mas aqui nós estamos tratando de uma prova que é conjunta, né? A prova ela foi emprestada e a prova, veja só, não é porque a sentença penal foi anulada,
é porque a prova em questão foi considerada ilícita. Então, se a prova é a mesma, que está fundamentando as duas condenações e a prova é ilícita, então não há como você fechar os olhos para essa ilicitude e justificar uma condenação no PAD, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É inadmissível a condenação em processo administrativo disciplinar, amparada em prova penal emprestada considerada ilícita, ainda que essa ilicitude tenha sido declarada posteriormente à conclusão do PAD. Eu esqueci de comentar essa questão de ser posterior à conclusão do PAD, né? Mas não muda absolutamente nada, tá bom? Então, mesmo que o PAD já esteja concluído, ele vai ter que ser reaberto e vai ter que ser anulada essa condenação. Então, seguindo em frente, agora julgados da primeira turma do STJ, o primeiro foi inserido na Lei 14.133 de 2021, Lei de Licitação e Contratos Administrativos, destaque da seguinte forma: é inadequado aplicar retroativamente o artigo 156, parágrafo 4º da Lei 14.133 de 2021, que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos para ilícitos anteriores a 30/12 de 2023, data na qual revogado o regime jurídico anterior. Então, olha só, o que diz o artigo 156, parágrafo 4º da Lei 14.133? Traz a sanção de impedimento de licitar e contratar. Basicamente diz assim, olha, no caso de infrações administrativas, ele lista quais são, que não são tão graves ao ponto de justificar uma penalidade mais grave, você vai impedir o responsável de licitar e contratar com a administração pública direta ou indireta do ente federativo, veja só, do ente federativo específico que tiver aplicado a sanção pelo prazo máximo de 3 anos. Aí vem a questão, não é? Antes da Lei 14.133, nós tínhamos uma previsão que em partes era mais benéfica, mas em outras partes era mais maléfica, né? Digamos assim. Por quê? Porque antes o prazo era menor, era somente 2 anos, então nesse aspecto era melhor, mas antes essa impossibilidade de contratar era com o poder público em geral, enquanto agora é tão somente uma impossibilidade de contratar com o ente federativo que aplicou a sanção especificamente. Então, temos uma norma que é ambivalente. Ela, em termos, é melhor, em termos, é pior. Aí vem a pergunta: é possível você fazer aqui uma misturada para criar uma terceira lei para aplicar no caso concreto, que vai pegar só o que é de melhor de cada uma das leis? Não é? Então, não dá para você criar uma terceira lei que o prazo vai ser só 2 anos e vai ser aplicado tão somente no âmbito do ente federativo que aplicou a sanção. E, gente, vamos sempre ter em mente, tá, que aqui quando a gente fala em direito administrativo sancionador, o que nós temos é tempus regit actum, tá? Então, é a lei do tempo que vai reger. Não é possível a aplicação retroativa da lei mais benéfica. O que ainda é possível, gente? Em determinados casos, caso ainda não tenha sido encerrado o processo e venha uma lei mais benéfica em determinado aspecto, aí até que é possível, em o processo ainda estando em andamento, você aplicar a lei nova, beleza? Mas não é possível, depois que você encerra o processo, você retroagir com a lei mais benéfica. Isso daí, inclusive, agora é tema de repercussão geral do STF, o tema 1199, sobre essa impossibilidade de aplicação do princípio da retroatividade em direito sancionador, beleza? Agora, nesse caso concreto aqui, nós não temos uma lei nova mais benéfica, nós temos uma lei nova que é em partes mais benéfica, em partes mais maléfica. Então, não é possível você criar um transformer para tirar só o que tem de melhor de cada lei, não. Então, como é que ficou o destaque? É inadequado
aplicar retroativamente o artigo 156, parágrafo 4º da Lei 14.133 de 2021, que atualmente dispõe sobre licitações e contratos administrativos para ilícitos anteriores a 30 de 12 de 2023, data na qual é revogado o regime jurídico anterior. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei 94/30 de 96, que trata da legislação tributária federal, destaque da seguinte forma: em caso de parcelamento tributário, o termo final para a cobrança da multa de mora deve ser a data na qual o contribuinte inicia o pagamento do valor devido. Então imagine uma situação assim. A Mariazinha S.A. é uma empresa que tem uma dívida tributária, dívida federal. Aí ela aderiu a um parcelamento. Esse parcelamento foi analisado, posteriormente foi deferido pela Receita Federal. E aí, alguns dias depois, ela pagou a primeira parcela. Aí vem a dúvida: qual é o termo final da multa de mora que é devida em virtude desse tributo que estava atrasado? Aí, gente, o que a lei diz? A lei diz assim, artigo 61, parágrafo 1º da Lei 94/30 de 96. A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer seu pagamento. Então, venceu, vai ser cobrada a multa de mora desde o dia que venceu, não é o primeiro dia subsequente ao vencimento, melhor dizendo, até a data do efetivo pagamento. Agora, no caso concreto, não foi bem um pagamento, né? Foi um parcelamento, e aí alguns dias depois do parcelamento foi paga a primeira parcela do parcelamento. E aí a multa de mora vai incidir até quando? Vai incidir até a data que foi deferido o parcelamento? Vai incidir até a data do pagamento da primeira parcela? Ou vai incidir até a data da quitação da última parcela? Gente, vai ser até a data do pagamento da primeira parcela, tá bom? A lei, ela fala assim, multa até o dia que ocorreu o pagamento. Então, dessa forma, a gente tem que fazer uma interpretação que é mais favorável ao contribuinte, já que a lei diz até a data do pagamento, e não diz se é do primeiro ou é do último. Então, é a data do primeiro pagamento, beleza? Professor, e se a empresa atrasar? Aí, gente, nesse caso, no futuro, é possível retomar essa cobrança, inclusive com os acréscimos devidos. Então, tudo certo. Atrasou, mais na frente, retoma essa cobrança da forma que for devida. Beleza? Então, como é que ficou o destaque? Em caso de parcelamento tributário, o termo final para a cobrança da multa de mora deve ser a data na qual o contribuinte inicia o pagamento do valor devido. Seguindo em frente agora, julgados da segunda turma do STJ, e o primeiro destaque ficou da seguinte forma: a omissão estatal no fornecimento de água potável compromete direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a saúde pública e o meio ambiente equilibrado, caracterizando hipótese de dano moral coletivo e indenizável, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento emocional concreto de repercussão subjetiva. Gente, então imagine uma situação assim: o Ministério Público propõe uma ação civil pública contra determinado município, buscando a implantação de um sistema de tratamento de água, e pede dano moral coletivo em virtude da ausência de água potável de qualidade. Aí vem a pergunta: ficando comprovado que o município realmente não tem água potável de qualidade, é necessário demonstrar algum tipo de sofrimento específico para que seja fixado a indenização por danos morais coletivos, ou o simples fato da população não ter acesso à água potável tratada e de qualidade para o consumo já gera uma repercussão negativa a ponto de causar um dano moral coletivo in re ipsa, né? Um dano presumido? Gente, já causa um dano moral presumido, tá? Inclusive, é algo que eu tenho pensado, né? Eu cheguei há pouco tempo aqui no Marajó
E na cidade é bem isso daí, a água é amarela. A gente liga aqui a torneira, a água é de fato amarela. Qualquer hora do dia que você ligar, a água é amarela. Já até acostuma, eu conversei com algumas pessoas, todo mundo diz, relaxa que é bom que cria anticorpos e segue a vida assim, não é? Mas, inclusive, eu estive debatendo ontem com a colega, que é defensora pública também, exatamente sobre esse julgado, sobre a possibilidade da gente verificar, não é, isso de uma ação civil pública aqui também no Marajó, por conta dessa questão da qualidade da água, porque com certeza absoluta isso gera dano moral em ré ipsa sim, beleza? Então, gente, alguns pontos aqui sobre o julgado, tá? Dano moral coletivo é uma espécie autônoma, não se confunde com dor individual, não precisa demonstrar nenhum aspecto psicológico da lesão, tá? Segundo ponto, aqui o dano é em ré ipsa, porque está ligado com saúde pública, com qualidade ambiental, não é? E também com presunção aqui de um dano moral, porque é uma coisa muito grave. Imagina, você liga, você abre a torneira e sempre a água está amarela. Imagina o tanto de doença que isso pode trazer, né? Além disso, nós temos uma premissa que no caso concreto foi em controvérsia, de que a água era inadequada, e nós temos a dupla função do dano moral coletivo, que é a reprovação do ilícito, prevenção e desestímulo e reiteração. Na verdade, tripla função, né? Reprovação do ilícito, prevenção e desestímulo à reiteração. Então, como é que ficou o destaque? A omissão estatal no fornecimento de água potável compromete direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana, a saúde pública e o meio ambiente equilibrado, caracterizando hipótese de dano moral coletivo indispensável, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento emocional concreto ou de repercussão subjetiva. Antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite muito especial, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E venha aproveitar que estamos nos últimos dias ainda com preço de 2025. Lembrando que qualquer renovação você também aproveita esse preço no futuro. Então venha aproveitar antes que vire o preço para o de 2026. Outro convite também, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também na sua futura prova de títulos. E, gente, na verdade eu vou ficar por aqui, tá? Já estamos com quase 28 minutos e não ia dar tempo comentar o próximo julgado antes de 30. Então vamos ficar por aqui. Eu volto com a parte 2, vão ficar faltando só 3 julgados e aí nós terminamos lá rapidinho e eu te aguardo lá.